Graça e paz, da paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, quando eu recebo visita lá em casa, eu sei que a comida vai ser boa. E hoje eu posso dizer para vocês que é noite de banquete. Banquete da alma, banquete em que a gente abre a palavra do Senhor, banquete em que a gente, compartilhando a palavra de Deus, e a gente alimenta a alma. E hoje a gente ainda tem ceia. Hoje é noite de banquete. Se alegre. Meus irmãos, abra a palavra de Deus no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22. Até aqui, o que os pastores, os presbíteros se revezaram ao falar sobre o Evangelho de Lucas, foi demonstrado o trabalho que foi inaugurado com Jesus e esse ato e essa tarefa de proclamar o Evangelho. E conforme a gente vai vendo ao longo do Evangelho de Lucas, a gente percebe que esse ato de proclamar o Evangelho, essa tarefa de proclamação, não é exclusiva de Jesus Cristo. Ele chama os seus discípulos para que juntos proclamem esse Evangelho. Jesus dá poder aos seus discípulos para, com autoridade, expulsar os demônios em seu nome, curar os enfermos, para pregar o reino de Deus, esse reino que se aproxima, esse reino que chega com a sua chegada, essa boa nova com o Evangelho. E ao mesmo tempo que do capítulo 1 até agora, Jesus vai trabalhando, Jesus vai crescendo, Jesus vai desenvolvendo seu ministério, e Jesus também vai ganhando fama. Essa fama fica tão grande porque de repente aparece alguém naquela terra com poder para operar milagres, para fazer prodígios, e essa fama chega até Herodes. Mas Jesus não é um milagreiro. Ele não veio para agradar as pessoas ou fazer mágica. Ele veio com um propósito. Lucas registra esse primeiro milagre da multiplicação de pães, que foi o que a gente viu no último sermão que tratamos sobre o Evangelho de Lucas. Esse milagre da multiplicação de pães e peixes, ele é comum aos 4 evangelhos, é o único milagre que é relatado nos 4 evangelhos. Jesus ensinou que o Evangelho é proclamação, ensino, cura espiritual e física, alimento material. Afinal, ele multiplicou pães e peixes para matar a fome. Agora é interessante, meus irmãos, com o decorrer do tempo, com o passar dos dias, dos anos em que Jesus está trabalhando naquela terra, proclamando esse Evangelho, havia no povo um olhar com uma expectativa de que Jesus fosse esse Messias político, esse Messias guerreiro, esse Messias vitorioso, que viria e que chegou para libertar o povo da opressão romana, do Império Romano. Havia essa expectativa no povo. Afinal, um homem tão poderoso que opera milagres deveria ter poder para libertar o povo de Israel da opressão do Império Romano. Seria o nosso novo rei. Mas Jesus não veio com esse propósito. E é nesse contexto que temos registrado a confissão de Pedro sobre a messianidade de Jesus Cristo, do qual a gente vai tratar hoje à noite, do qual eu já posso afirmar para os irmãos que essa foi uma confissão baseada numa revelação divina. Não saiu da cabeça de Pedro aquilo que ele falou.
Jesus viera trazer libertação espiritual para nos reconciliar com Deus. Nisso havia um propósito. Então, meus irmãos, nessa noite, o texto que a gente vai ler, a gente vai tratar sobre essa fala de Pedro, sobre o que é proclamado a respeito de Jesus, sobre essa verdade que é dita. Então eu te convido a fazer a leitura do texto bíblico, que encontra-se lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22. Escute com atenção, pois é a palavra do Senhor. O texto bíblico diz assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai bendito, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pela porção do Evangelho que nós podemos ler nessa noite. Que seja tua única voz a falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Eu peço que apesar de mim, o Senhor use, Senhor Deus, o Senhor me use como instrumento de bênção na vida dos meus irmãos. Ser conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Diante de um texto tão curto, mas extremamente profundo, há uma pergunta que surge e que até hoje ela de alguma forma ela é intrigante, ela é perturbadora, porque é justamente a pergunta que calha nessa situação, que é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa pergunta ela foi perturbadora e ela chegou a ser incômodo e a causar algum transtorno naquela época, a época de Herodes. Chegou a causar uma perturbação em meio aos judeus. Chegou a perturbar aquele mundo, aquela cultura greco-romana. Afinal, Jesus vem inaugurando uma contracultura. Quem é esse Jesus que causa tudo isso? É interessante que essa pergunta ainda hoje é perturbadora em nossos dias, porque no mundo pós-moderno, onde não existe absolutos, dizer que Jesus é o único caminho, dizer que Jesus é a única verdade, dizer que Jesus é o único capaz de salvar, é algo perturbador. Afinal, nós temos um leque de opções nos dias de hoje. Quem é Jesus? Agora, independentemente da resposta que você der, o Pedrão da Bíblia responde e respondeu de forma magnífica, dizendo que és o Cristo de Deus. No Antigo Testamento, apenas 3 categorias de pessoas recebiam uma unção. E aqui eu preciso fazer um parêntese. Cristo, tanto no grego, no hebraico, ele vai dar aquela noção de ser ungido. Alguém que é ungido. Cristo, ungido de Deus. E no Antigo Testamento, haviam apenas 3 categorias que recebiam essa unção, que eram o rei, o profeta e o sacerdote. Essa resposta de Pedro é de uma profundidade tão grande, porque aqui a gente vê que Cristo é esse 3 em 1. Ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote. E isso era algo perturbador
para aqueles que se aproximavam de Jesus, o conheciam e tinham noção dessa verdade. Isso causava escândalo em meio aos judeus. Então, com base nesse diálogo entre Jesus e os seus discípulos, chegamos ao título da nossa pregação: Tu és o Cristo. E eu confesso aos irmãos que a partir do momento que a gente comecei a pensar, comecei a refletir, comecei a orar sobre esse texto, a minha oração é que você saia com essa afirmação também aqui da igreja: que Cristo é o Senhor, Cristo é o ungido de Deus, que Jesus é o Senhor da tua vida, da tua casa. Que a gente possa olhar para Cristo e declarar que Ele é o Cristo, o ungido do Senhor. Mas aqui cabe uma advertência. Penso que para chegarmos a essa resposta e a profundidade da reflexão que ela nos impõe, trabalharemos o texto bíblico que foi exposto, dividindo essa passagem em pelo menos 3 respostas possíveis. A primeira resposta é a que o mundo dá a respeito de Jesus. A segunda resposta é a que a igreja dá a respeito de Jesus. E a terceira resposta é a resposta que o próprio Deus dá a todos a respeito do seu Filho. Nesse sentido, qual é a resposta que o mundo dá a respeito de Jesus Cristo? A passagem que lemos mostra o próprio Jesus dirigindo essa pergunta aos seus discípulos, que dizem às multidões que eu sou. Está lá no versículo 18. A resposta dos discípulos sobre a opinião do mundo sobre Jesus, que é o versículo 19, diz assim: João Batista, mas outros dizem Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Nos textos correlatos a esse que a gente leu lá em Mateus e Marcos, quando fala de antigos profetas, eles estão remetendo Jesus ao que Jeremias foi lá atrás. No texto de Lucas não aparece essa menção a Jeremias. Agora, todos podemos notar que as multidões tinham diversas respostas a respeito de Jesus. Consideravam Jesus como um homem santo, consideravam Jesus como alguém parecido com João Batista, alguém que refletia Elias, alguém que era parecido com Jeremias, esse antigo profeta conhecido pelo povo judeu. Mas talvez você tenha notado que das multidões que Pedro vai trazendo essas respostas, essas respostas não são diferentes da que temos nos dias de hoje. Quem é Jesus para as pessoas que nos cercam? Quem é Jesus para a sociedade que a gente vive? É um cara legal, é um homem sábio, é alguém que, junto com Mahatma Gandhi, Sun Tzu, Confúcio, teria o mesmo valor, a mesma equivalência, a mesma importância. É um homem sábio. Mas Jesus é muito mais do que isso. A resposta lá atrás, dita por Pedro a respeito do que a multidão pensava a respeito de Jesus, ou de quem era Jesus, na sua essência, ainda permanece aqui com a gente. Na sua essência, permanece sendo dita nos nossos dias. Jesus é um cara legal. Jesus é pop. Existe um musical a respeito disso, Jesus é pop. Mas quem é Jesus, meus irmãos, para você? Se Jesus nessa noite olhasse para vocês, tivesse nessa roda como ele estava com os discípulos e perguntasse: o que dizem as multidões ao meu respeito? O que vocês diriam? Talvez a nossa resposta não fosse diferente a que ele teve com Pedro e seus discípulos.
muçulmanos, judeus messiânicos, espíritas e até cristãos têm esse tipo de consideração por Jesus, que era um cara bom, um homem sábio. Mas a resposta nunca vinha com aquela fala de dizer que Jesus era o Filho de Deus, é o Cristo de Deus. A resposta hoje, como já dito, em essência nos remete àquilo que Jesus Cristo ouviu lá atrás. Não tem nada de novo debaixo do sol. Há um adágio popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus, mas é interessante que logo posteriormente, logo depois, alguns capítulos, a gente vai ver que essa mesma multidão que testemunhou os milagres e prodígios de Jesus é aquela que mandou soltar Barrabás. É aquela que olhava para Jesus Cristo e o via como um perturbador, não como seu Senhor. Essas vozes das multidões, aquilo que as multidões dizem de Jesus Cristo, permanecem ecoando ao longo dos tempos, para justamente contrariar aquilo que Jesus Cristo é, Filho de Deus. Sabendo desse cenário que a gente vive, sabendo que a gente está em meio, caminhando por essas multidões, em que Jesus Cristo é tudo menos o Cristo de Deus, qual é a resposta que a igreja dá a respeito de Jesus Cristo? Depois de ouvir da boca dos discípulos a resposta da multidão sobre quem Ele é, o Senhor dirige a mesma pergunta aos discípulos dele, lá no versículo 20. Perceba, Jesus está indo do macro para o micro, do geral para o pessoal. Jesus está trazendo para perto, Ele quer sondar o coração dos seus discípulos. E Ele pergunta: mas vós, perguntou Ele, quem dizeis que eu sou? Na pregação passada, o reverendo Silvio, quando ele falou sobre a multiplicação dos pães e peixes, ele usou o exemplo e a ilustração do professor que está tomando nota, né? Agora a gente vai fazer uma avaliação para ver se vocês passaram no teste. Jesus separa em duplas os seus discípulos, mandam para os arredores de Cesareia, cada um vai pregar, cada um vai operar milagre, vão expulsar demônios, juntam de novo nesse grande ajuntamento, que era foi esse cenário da multiplicação de pães e peixes. E ainda assim, vendo os milagres, vendo os prodígios, os discípulos pareciam meio incrédulos em relação ao milagre que Jesus poderia fazer na multiplicação daqueles pães e peixes. E no versículo seguinte, a gente já está nesse cenário, onde Jesus, afastado com seus discípulos, começa a sondar os corações. Jesus está sondando o coração dos seus discípulos. Jesus está sondando o coração daqueles que os caminham de forma muito próxima a Ele. Quem vocês dizem que eu sou? Um comentarista bíblico chamado Hendricks diz que essa pergunta de Jesus transmite uma lição muito importante, a saber que um crente verdadeiro é alguém disposto, sempre que necessário, a pôr-se contra a opinião pública e expressar abertamente uma convicção que é contrária à das massas. No melhor sentido do termo, o crente se dispõe a levantar-se ousadamente em favor da verdade. Se a multidão diz que Jesus é parecido com Elias, que é parecido com João Batista, que parece com um profeta,
Se no coração daquela multidão havia a expectativa que Jesus fosse esse Messias, que ia tomar com um braço militar, que ia tomar com poder, com força contra o Império Romano, que ele ia estabelecer um reinado, se no meio disso tudo os discípulos estão andando, e estão ouvindo, estão caminhando, Jesus chega para eles e pergunta: quem eu sou para vocês? A verdadeira resposta sobre quem é Jesus não vem da boca das multidões, mas da boca do apóstolo Pedro, Pedrão. A gente brinca lá no seminário que quando a gente estiver no céu, a gente vai ter uma lista com os pais da fé, com os heróis da fé que a gente quer sentar e conversar. Pedrão é esse cara que eu quero sentar. Eu falei: amigão, senta aqui, bora bater um papo. Pedrão responde no lugar dos demais apóstolos: és o Cristo de Deus. A resposta de Pedro é a única resposta correta. Jesus é o Cristo de Deus, ou seja, o Messias, o ungido, prometido de Deus, por Deus ao seu povo. Aquele que foi prometido a Israel e às nações, o descendente de Davi, para ser o rei e salvador do mundo. A resposta de Pedro é a resposta da igreja de Cristo. Essa é a resposta dos crentes. E essa resposta, ela não é compatível com a resposta do mundo incrédulo, multicultural e pós-moderno que vivemos. Como já disse, nesse mundo pós-moderno onde os absolutos não existem, os absolutos não são considerados, os absolutos são uma grande mentira. Meus irmãos, se a gente diz que Jesus Cristo é o único caminho, nós corremos um sério risco de contrariar, de perturbar aqueles que nos cercam. Por isso que Hendricks vai falar que o verdadeiro crente é um ousado a dizer a verdade, contrariamente ao que a multidão diz. A resposta do crente é essa: não há outro Cristo, não há outro Jesus de Nazaré. Nós só temos uma resposta, meus irmãos. Temos que crer nele para sermos salvos. É interessante porque eu não sei como foi a tua caminhada de fé. Eu não sei onde o Senhor Jesus te encontrou nessa vida. Mas o fato é que a gente vivia de forma muito leviana. A gente não tinha noção do que era pecado. A gente não tinha noção do que era uma caminhada com Cristo. A gente não tinha noção do que era verdade. Mas Cristo é esse que vem e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se você vai numa igreja em que a resposta para a salvação é tudo menos Jesus Cristo, isso não é uma igreja. A resposta da igreja ela é única. Nós cremos em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Agora também no texto que a gente leu, a gente observa que há uma resposta de Deus a todos em relação ao seu Filho, a Jesus Cristo. A declaração do apóstolo Pedro foi uma revelação de Deus a ele. Revelação de Deus
a Ele. Qual a fonte da confissão de Pedro? No texto correlato, lá em Mateus 16:17, vai dizer o seguinte, isso são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Sendo assim, a resposta de Pedro não foi uma confissão inventada, ela foi uma confissão revelada por Deus, pelo próprio Senhor, a respeito de Jesus. A declaração de Jesus acerca da fonte inspiradora das palavras de Pedro é mais uma confissão que Deus inspirou as palavras dos apóstolos. Nenhum apóstolo, como nenhum profeta do Antigo Testamento, falou o que falou, profetizou o que foi profetizado, tirando essas verdades, essas coisas da cabeça. É Deus que revela. É Deus, por meio de seu Santo Espírito, que revela ao coração dos homens aquilo que Deus quer dizer. Nós estudamos aqui, durante esse primeiro semestre, e até o início do segundo, a respeito do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo de Deus que Ele enche a boca daqueles que precisam falar. Ninguém fala em nome do Senhor, ou pelo menos não deveria, sem a ação do Espírito Santo. O que Pedro falou, a verdade que Pedro traz, não saiu simplesmente do coração de algum doutrinador, de um ilustre pensador. Saiu da boca de um homem muitas vezes abrupto, de um pescador. Essa verdade saiu da boca de Pedro porque o Espírito Santo do Senhor o capacitou e revelou isso para que isso fosse dito. Isso nos traz uma segurança ao afirmar que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós estamos no mês onde a gente comemora a Reforma, e um dos solas que a gente aprende, um dos solas que a gente diz, é o sola Scriptura. Sola Scriptura. Somente a Escritura é a suprema autoridade em matéria de vida e doutrina. Nada além, nada aquém da palavra do Senhor. A gente diz que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, porque a gente confia na segurança do que Ele diz a respeito da sua palavra. É palavra de Deus, e por isso a gente tem essa segurança de crer, de saber que ao ler a palavra do Senhor a gente vai ser lido, e Deus vai falar aos nossos corações. Para os reformadores, a Bíblia não era um livro de doutrinas e proposições a serem aceitas intelectualmente ou mediante a autoridade da igreja, mas uma revelação direta, viva e pessoal de Deus, acessível a qualquer pessoa. Percebe a profundidade do que foi dito por Pedro? Percebe que esse simples ato de dizer, de afirmar que Jesus é o Cristo de Deus, traz outras repercussões na nossa vida? Percebe que dizer que Jesus Cristo é o Senhor não é só um jargão no meio cristão? Percebe? Vocês percebem isso? Vocês percebem que isso é profundo? Isso sai do coração de cada crente, afirmar tal coisa. Nem o liberalismo, nem a pós-modernidade, que negam a inspiração da Escritura, podem tirar dos nossos ouvidos e corações essas palavras tão claras que afirmam que Jesus é o Cristo de Deus. Nada pode abalar essa convicção.
Negar que Jesus é o Cristo é negar a resposta de Deus a todos os homens. O que Pedro declarou sobre Jesus foi revelado pelo Espírito Santo do próprio Pai. É a resposta de Deus a todos os homens, Deus o Pai a todos, que Jesus é o Cristo que vem dele e é dado ao mundo. Então pense conforme essa declaração inspirada que saiu da boca de Pedro. Se as palavras de Pedro são as palavras de Deus, então a gente não deve ter dúvida, porque é a palavra do Senhor. Deus faz um chamado atual aos homens. Ainda hoje, por intermédio do ministério da palavra, somos chamados a abraçar Jesus como Cristo de Deus, como nosso Senhor. Deus chama todos os homens, judeus e gentios, brasileiros, americanos, árabes, japoneses. Deus continua chamando os homens a crerem em Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho para a salvação. Então, meus irmãos, diante de um texto tão pequeno, mas com verdades tão profundas, precisamos dar uma resposta sincera. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? É só um homem sábio? É só alguém que passou nessa terra bondoso, piedoso? É só mais um dos grandes sábios do mundo? Quem é Jesus para você? Ou cremos que o mundo, da forma que o mundo crê, e dizemos que Jesus Cristo é uma grande mentira, por não existir absolutos, por não existir algo que é concreto, que é real, que é verdadeiro? Isso tudo não passa de uma grande mentira? O Evangelho não passa de uma grande mentira? Ou cremos como aqueles que olham para Jesus e falam: ele é um doido varrido, alguém fora da casinha, alguém fora do normal, alguém que conseguiu, com o passar dos tempos, pelos bons pensamentos, pelas boas frases, pela boa conduta, conseguiu influenciar gerações e gerações, mas não passa de um doido. Ou a gente olha para esse Evangelho e cremos com toda a convicção no nosso coração que Jesus Cristo é o Cristo de Deus, o nosso Salvador. Ou a gente sai daqui achando que isso aqui é uma mentira, ou a gente sai daqui achando que tudo isso aqui é uma história de alguém muito doido, ou a gente realmente sai daqui crendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nessa noite em que a gente vai ceiar em memória de Jesus Cristo, nessa noite onde o banquete está armado, onde o banquete está posto, qual é a sua resposta a respeito de quem é Jesus? Se você já crê e confessa Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, então já é um bem-aventurado pela graça de Deus. Você é um bem-aventurado pela graça de Deus, por crer em Jesus Cristo. Então você não teme, você crê na verdade, você crê em Deus, você crê na santa providência dEle. Então seu coração descansa diante do Senhor. Agora, se alguém aqui nesse culto anda meio com o coração oscilante, anda com o coração sem ter essa certeza de fé,
sem ter essa certeza acerca de Jesus. Então saiba que a sua resposta a essa pergunta é a diferença entre a vida e a morte. Leve a sério isso. Não fale que Jesus Cristo é o Senhor da boca para fora, sem refletir com intencionalidade aquilo que Jesus Cristo é, aquilo que Ele é revelado por meio da sua palavra. Jesus é muito mais do que a vã sabedoria ensina. Jesus é muito mais do que esses profetas. Jesus é muito mais de todos aqueles que já passaram na palavra de Deus e que a gente tem o registro. Ele é o Filho de Deus. Ele é o enviado ao mundo para salvar aqueles que são seus. A resposta da verdadeira fé será sempre que Jesus é o Cristo de Deus. E essa é uma verdade que emana, que pulsa do texto, que pulsa da palavra do Senhor. Só Jesus é o Filho do Altíssimo. Só Jesus é Deus que se fez carne para tomar o meu lugar, o meu pecado. É Jesus que faz pecado para receber a justiça de Deus, para verter o seu sangue na cruz, para que eu e você tivéssemos acesso à salvação. Só Jesus tem essa capacidade. Só Jesus tem poder para ressuscitar no terceiro dia, cumprindo a promessa feita lá em Isaías 53, que foi o texto que a gente leu. A verdadeira fé abraça Jesus como sendo o Cristo de Deus. A verdadeira fé faz termos certeza que fora de Jesus não há salvação. Você pode dar a volta que for. Você pode procurar nas outras religiões. Você pode achar que encontrou paz em qualquer outro lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso tudo é perda de tempo. Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade. Jesus Cristo é a única forma que a gente tem de salvação para que a gente tenha a vida eterna. É só por meio dele que a gente tem acesso ao Pai. Só por meio de Jesus Cristo. O Espírito Santo, que pela boca de Pedro falou ao Senhor e respondeu ao Senhor que Jesus é o Cristo de Deus, é a mesma revelação que por meio desse púlpito a gente traz. Jesus Cristo como Filho de Deus, Jesus Cristo como o único caminho, Jesus Cristo como a única verdade. Meu conselho a você, meu querido irmão e minha irmã, é que você abrace Jesus como o Cristo de Deus, como ungido do Senhor, como aquele que foi separado por Deus para te salvar. Isso é muito sério. Lembre-se disso. Lembre-se do sacrifício do Senhor. Eu não tenho dimensão do que Deus fez ao entregar o seu Filho. Hoje eu sou pai. E eu peço muito para que Deus guarde a minha filha. E eu garanto a vocês que eu não daria minha filha para salvar vocês, mas Ele deu o Filho dele para salvar vocês dos pecados e delitos que vocês cometeram. O sacrifício foi grande demais. Faça isso agora, pois somente Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a resposta da igreja. Essa é a resposta do meu coração. Essa é a resposta que eu, em oração, peço a Deus que vocês também deem diante dele. Que haja esse reconhecimento na vida de vocês. Que haja esse reconhecimento
na caminhada de vocês, para que lá na frente, no dia em que a gente estiver diante do Senhor, a gente possa se alegrar por ter vivido uma vida onde a gente considerou um único caminho, uma única verdade e um único Salvador. Amém? Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor Deus, pela graciosa forma como o Senhor tem se relacionado com o Teu povo. Senhor Deus, eu te louvo, Pai, te agradeço pelo sacrifício do Teu Filho. Te louvo, Senhor Deus, pelas verdades e pelo caminho que Jesus Cristo é na nossa vida. E se há em nós, Senhor Deus, falta de fé, um coração vacilante, que o Senhor nessa noite, o Senhor nos chame, que o Senhor nos aprume, que o Senhor nos ajude a caminhar, Senhor Deus, tendo Jesus Cristo como alvo, tendo o Senhor Jesus Cristo como verdade absoluta na nossa vida, tendo alegria na caminhada com Jesus. Senhor Deus, anima os nossos corações, que nessa noite de banquete, Senhor Deus, a gente possa se alegrar na certeza e no sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela porção do Evangelho que foi compartilhada. Obrigado porque foi palavra Tua e não minha. Sê conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém.